Tem vezes na nossa vida que a gente não aproveita os feitos que a gente já conquistou. É um dos grandes debates que vem se tendo hoje em dia, e eu tô lendo um livro fantástico que se chama 10 vezes é mais fácil do que 2 vezes, do Dan Sullivan e Benjamin Hardy. E o livro tem uma parte fundamental que ele fala sobre a diferença do abismo e do topo, e os autores me explicam, e me explicaram na verdade, uma das coisas que eu sempre quis colocar em palavras, mas tinha dificuldade, e eu encontro essa dificuldade em muitas pessoas. Essa dificuldade se chama, na versão dos autores, de não valorizar o processo porque a gente está sempre em busca de um ideal. Então a gente tem muita dificuldade de valorizar o que a gente já fez, porque nós estamos sempre nos comparando com aquele ideal do futuro, com aquele eu que a gente imagina o eu perfeito, né, que já bateu todas as metas, que já alcançou todos os objetivos. E a grande questão, e hoje eu vou trazer para vocês aqui nesse vídeo várias partes, várias citações dos autores para vocês caminharem comigo dentro desse conceito, mas a grande questão que a gente precisa levar muito em consideração sempre não é, ou melhor dizendo, precisamos tomar muito cuidado com essa hipervalorização do futuro e das nossas metas e dos nossos objetivos em detrimento de quem nós já fomos no passado. Precisamos encontrar um meio termo entre aproveitar a jornada e mesmo assim querer mais, e mesmo assim buscar mais, buscar melhores marcas pessoais, ser uma pessoa melhor, ganhar mais dinheiro, buscar mais reconhecimento na carreira. Tudo isso são preocupações legítimas, mas vira um problema quando elas entram em detrimento de uma grande evolução no passado. Existe um livro, e agora trazendo um livro diferente para vocês, que se chama O Fim da Procrastinação, do Peter Ludwig. E esse livro fala de 3 tipos de motivações que existem, né? Então a primeira motivação ele fala que é a motivação extrínseca, que é aquela pessoa que é motivada por punições e recompensas, ou seja, quando meu chefe está me vendo, eu faço um bom trabalho, se ele não me vê, tira a motivação extrínseca, a motivação externa, e eu paro de fazer bem o meu trabalho. Então são as pessoas que precisam dessas punições, precisam das recompensas, precisam de pessoas motivando elas. Quando não tem ninguém vendo, quando não tem ninguém motivando essas pessoas, elas deixam de fazer um bom trabalho. Também tem a motivação intrínseca, e é de dentro para fora, baseada em metas. E a gente precisa tomar muito cuidado porque a maioria de nós está presa nesse tipo de motivação. Essa motivação intrínseca baseada em metas, ela corre um sério risco de cair num problema chamado de adaptação hedônica. O que é isso? A gente alcança uma meta, se adapta a essa meta e está sempre na corrida dos ratos buscando mais. A grosso modo, vamos supor que você queira um carro novo até o final desse ano, até o final de 2025, é quando eu estou gravando esse vídeo. Você conseguiu esse carro, surge uma grande felicidade, uma sensação de orgulho, você se sente bem, quer contar para os amigos, para a família. Eu consegui, eu venci. Depois de 2 semanas, esse carro vira apenas um carro na sua garagem e você se acostuma com ele. E aí que entra a adaptação hedônica. Nós nos acostumamos com nosso status atual e a gente sempre busca mais. E aí entra o terceiro tipo de motivação que o autor, né, o Peter Ludwig, no livro O Fim da Procrastinação fala, que é a motivação intrínseca baseada na jornada, que é a gente aprender sim a ter metas, a buscar mais, mas valorizar a jornada, o dia a dia. E para mim essa é uma das coisas mais difíceis a serem feitas. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje. Se liga no que os autores falaram aqui, ó. Eles falam sobre o abismo e o topo. O abismo nada mais é do que a diferença, aí surge o termo abismo, é a diferença entre eu e o meu eu ideal, ou onde eu estou e onde eu gostaria, ou entre aspas, deveria estar na minha cabeça. O que o autor fala? O abismo é uma régua com a qual você mede o que você é em relação ao que poderia ser. Quando está no abismo, olha que sensacional aqui. Quando está no abismo, você está medindo a si mesmo ou uma situação com relação à situação ideal. A maioria das pessoas age assim. No fim das contas,
No fim das contas, correr atrás de ideais deixa de ser divertido quando você tem o hábito de se comparar com eles, sentindo o tempo todo o fardo de nunca ser o bastante. Toda a nossa infelicidade nesse mundo surge de expectativas quebradas. Quando nós temos grandes expectativas com relação a alguma coisa, a quebra dessa expectativa gera uma grande frustração, uma grande tristeza. E por que a gente precisa levar em consideração isso e parar, de uma vez por todas, de valorizar apenas o fim e não valorizar tanto o meio? Porque na nossa cabeça, o ideal vai ser sempre muito maior do que qualquer coisa que a gente possa vir a conseguir. O carro que a gente vai comprar sempre parece mais bonito na nossa cabeça. A promoção do emprego sempre parece que vai resolver a nossa vida mais do que deveria resolver ou mais do que vai resolver. Aquele relacionamento que a gente tanto espera, quando nós entramos nesse relacionamento, a gente vê que ele possui problemas como todos os outros. A nossa vida, portanto, e a nossa felicidade, portanto, está menos nos problemas que a gente não tem, ou está menos na resolução de todos os nossos problemas, melhor dizendo, e mais na nossa capacidade de lidar e viver com esses problemas. Vamos seguir com o autor fala aqui. Os ideais, olha que legal, são como a linha do horizonte no deserto. Não importa quantos passos você dê, ela continua se estendendo à sua frente. Perfeito. As pessoas que sempre enxergam à frente, que sempre querem mais, é como se elas sempre estivessem devendo. É como se elas sempre estivessem atrás do que elas poderiam ser. Ah, hoje eu tenho 26 anos. Tem pessoas com 26 anos que são milionárias, que já abriram empresas, já venderam empresas, já são hiper reconhecidas no trabalho dela, então quer dizer que a minha vida é horrorosa? Não. Quer dizer que você está no seu tempo e nos seus ideais. Principalmente depois que a gente atinge uma certa idade, e eu tô me identificando com essa idade agora que eu tô mais perto dos 30 do que eu estou dos 20, eu me pego muitas vezes percebendo onde eu queria estar com a idade que eu estou. E eu acredito que essa seja uma reflexão que a maioria de vocês faça. Quando eu estou, e as pessoas chegam, por exemplo, com 35 anos, com 35 anos eu quero ter uma família, eu quero estar estabilizado financeiramente, eu quero ter minha casa, eu quero ter meu carro, eu quero ter um emprego legal, e as pessoas continuam colocando isso como meta. E aí chega a idade de 35, se estiver algo abaixo disso, essas pessoas se punem e vivem sempre em um ideal que é sempre uma linha do horizonte, ou seja, quanto mais a gente caminha, mais essa linha vai se distanciando, a gente nunca chega. Só que imagina viver uma vida inteira buscando coisas que nunca vão chegar, metas que a gente nunca vai alcançar. E mesmo que alcance, a gente vai mudar, porque é uma linha do horizonte. A gente tem uma mania de achar que a vida é finita, que os nossos objetivos são finitos, que tem uma linha de chegada. E se nós não prestarmos atenção, essa linha de chegada não vai acontecer. Eu posso aumentar o meu salário, se eu ganho 10 mil reais, posso querer aumentar para 30 mil, só que quando eu chegar em 30 eu vou querer 50, eu vou querer 60. E aí eu vou correndo nessa corrida dos ratos o tempo inteiro, porque nós desaprendemos a aproveitar do processo. A gente vive sempre nesse abismo, como o próprio autor falou. E se engana quem acredita que esse abismo é só para as pessoas que ganham pouco ou que têm um emprego que não gostam. Não, tem muitas pessoas que fazem o que amam, que ganham bem e mesmo assim vivem no abismo. Por quê? Porque os seus ideais estão muito na frente do que elas jamais poderiam alcançar. Não importa, então presta atenção nessa frase aqui, não importa o quanto você conquiste, se estiver no abismo, seu sentimento de precisar jamais vai desaparecer, só vai piorar. O abismo jamais poderá ser preenchido externamente, mesmo que você passe a vida inteira correndo atrás dessa miragem. E aqui a gente entra, para mim, numa das questões principais com relação principalmente às nossas metas materiais, né? Que é um tipo de meta que a gente tem muito na nossa vida e talvez a grande maioria das metas que vocês colocam na vida de vocês são materiais, de ganhar mais dinheiro, de comprar tal coisa, enfim, de conseguir promoção, são coisas mais palpáveis. Olha o que o autor fala. É engraçado que muitos empreendedores com mentalidade de abismo
inventam uma justificativa para elas, dizendo que essa é a razão por trás do seu sucesso. Olha que legal. Tem muita gente que coloca a culpa nessa mentalidade de abismo, dizendo que essa, na verdade, é a maneira, e eu já fiz isso várias vezes, tá? De que as pessoas fazem coisas bem feitas justamente por isso, porque são obcecadas, porque são imparáveis. E eu tenho certeza que vocês já ouviram isso. De várias pessoas que falam, mas essa minha obsessão por meta, por vencer, por chegar no meu objetivo, mesmo que eu não aproveite o processo, na verdade é o que me faz ser bem sucedido. Será mesmo? Como nunca estão satisfeitos, eles estão sempre se esforçando e buscando mais. Só que não estão percebendo a realidade como ela é. Presta atenção, em geral, só quando já é tarde demais é que entendem que pagaram um preço muito alto por perseguir continuamente seus ideais, deixando passar o aqui e o agora. Abrir mão dos seus sonhos não é a resposta. Então vocês podem estar entendendo o seguinte, beleza, Pedro, eu tenho que deixar de ter metas? Não. Essa não é a resposta de que isso os próprios autores estão dizendo. Sua vida será sem graça e sem propósito se você não tiver metas enormes e ousadas. Então, o que significa estar no topo, que é o outro extremo? Existe o abismo e o topo. E como é possível, e aqui a gente entra na grande resposta que eu quero dar para vocês nesse vídeo. Como é possível ter as duas coisas? Tentar se superar e almejar grandes sonhos e ao mesmo tempo estar totalmente feliz e satisfeito com o presente. Mais uma vez, tudo se resume a como você avalia a si mesmo e as suas expectativas. O abismo é uma abordagem reativa e externa para avaliar a vida. O topo é uma abordagem proativa, criativa e interna. Quando você está no topo, e aqui está a resposta, você não está se comparando a nada externo, está apenas se avaliando em relação a si mesmo. Para sermos mais exatos, você está se avaliando em relação a onde estava antes. Essa é a resposta. Existe uma maneira de equilibrar a superação para grandes sonhos, grandes metas, ou seja, pensar no futuro, e existe uma maneira de buscar isso no presente. Essas maneiras existem no sentido de eu consigo buscar grandes sonhos e ao mesmo tempo ser feliz no presente. Vamos lá. A única forma de medir a distância percorrida é medindo de onde você está até o ponto de partida, não de você até a linha do horizonte. A gente tem que ficar mais feliz pelo lugar que a gente chegou em relação a de onde a gente saiu. Ou seja, se você hoje, e trazendo de novo para as finanças, porque eu acho que isso encaixa com todos vocês aqui. Se você hoje ganha 10 vezes mais do que você ganhava 5 anos atrás, cara, isso é uma vitória enorme. Não importa se você ainda está distante do que você deseja ganhar. Só que as pessoas muitas vezes esquecem de onde elas saíram e só querem almejar onde elas querem estar. Só que isso é uma maneira enorme de estragar a nossa felicidade. Porque todos os dias eu vou dormir sentindo como se estivesse faltando algo na minha vida. E essa é uma sensação que estraga qualquer prazer que a gente pode vir a sentir. Porque essa sensação de falta, nós nos acostumamos com ela. E essa sensação de falta, ela vai permanecer na nossa vida se nós não aproveitarmos o agora. Se nós não aprendermos a aproveitar o agora. Mas há algo mais profundo, e essa para mim é a parte mais importante do vídeo. Há algo mais profundo do que só perceber e avaliar seu progresso com frequência. Ao pôr isso em prática, olhando para trás, é possível começar a enxergar o passado de forma diferente. Presta atenção aqui. Enxergar o passado de forma diferente. Começar a ver vitórias e marcos que, em geral, não se consideraria progresso. Começar a extrair mais de suas experiências, sejam elas boas ou ruins. Isso ocorre porque, quando está no topo, você é quem define o que suas experiências de fato significam. Presta atenção nisso. No topo, o indivíduo é antifrágil. Tudo acontece para ele e não com ele. Presta atenção nessa definição aqui. Então eu vou fechar o livro. Eu estou na página 131, volto aqui depois. Tudo acontece para mim e não comigo. O
que o autor quer dizer com isso? Todas as experiências que eu passo, sejam boas ou ruins, elas acontecem para me ajudar a me tornar uma pessoa melhor. E a partir do momento que eu coloco isso na minha cabeça e mudo a maneira como eu penso, como eu ajo em relação às coisas, eu me torno antifrágil. Porque a vida pode me dar uma rasteira. Eu entendo que essa rasteira aconteceu pra mim, não comigo. Aconteceu como uma forma de eu aprender a não tomar uma rasteira assim de novo. De uma forma de aprender a melhorar, seja o meu trabalho, minha relação com as outras pessoas, ou até minha confiança nas outras pessoas. Só que quando a gente entende isso, que as coisas acontecem pra mim, pra me ajudar a me tornar uma pessoa melhor, eu aprendo com tudo. E eu me torno até uma pessoa chata porque eu passo a ver coisas positivas, mesmo nos momentos mais difíceis. E uma pessoa que aprende a ser assim, ela é imparável. Então, pra mim, essa parte do livro, e eu ainda tô terminando o livro, tá? Então, eu fiz questão de vir gravar pra vocês porque, pra mim, isso resume muitas das nossas infelicidades. A gente fala o tempo inteiro sobre vida perfeita, vida ideal, e aqui na internet nós vivemos... Deixa eu só ajeitar meu microfone. Foi. E nós vivemos um momento na internet em que todo mundo posta os picos. Ninguém posta os momentos de dificuldade. E a gente acaba, além de confrontar os nossos próprios ideais, a gente acaba confrontando o nosso dia normal com os melhores dias das outras pessoas. Isso gera frustração, isso gera ansiedade, isso faz com que, de fato, a nossa vida pareça menor e menos proveitosa do que ela é. Ó, presta atenção. Tem uma coisa muito legal aqui, e o que a gente estava falando, né? E como a gente pode mudar e realmente colocar isso em prática na nossa vida. Isso pra mim aqui muda o jogo, tá? Então eu falei pra vocês a experiência para mim e não comigo. E comparar, isso pra mim é uma das coisas mais importantes de todas. Eu preciso aprender de uma vez por todas a comparar eu comigo mesmo. Todas as vezes que eu me comparo com o mundo ideal, com a vida ideal de outras pessoas, de fato eu vou acabar tendo problemas porque eu não posso comparar o meu dia normal com a vitória das outras pessoas. E aí vocês podem estar se perguntando, Pedro, beleza, entendi. O que eu faço agora para colocar isso em prática? Para de fato aplicar isso na minha rotina. Vamos lá, algumas dicas para vocês. Como você cresceu como pessoa nos últimos 3 anos? Pergunta para vocês. O que você fez de importante? Como você cresceu como pessoa nos últimos 3 anos? Começando no macro, nos últimos 3 anos. Quais foram os seus principais aprendizados nos últimos 12 meses? Principais aprendizados nos últimos 12 meses? Quais são as 10 coisas mais importantes que você realizou no último ano? Opa, isso aqui é legal, hein? Lista aí, pega um papel e uma caneta. Pausa esse vídeo, pega um papel e uma caneta e começa a listar. Quais foram as 10 coisas mais importantes que você fez nos últimos 12 meses, né? No último ano? Que experiências significativas você teve nos últimos 90 dias? Tá vendo que vai diminuindo, vai afunilando, trazendo mais pro presente. Quão melhor você identifica hoje as suas metas e os seus propósitos em relação a 3 meses atrás? O quanto você caminhou, avançou com relação a 3 meses atrás? De que forma a sua vida está diferente e melhor do que estava há 30 dias? Que progresso importante você fez na última semana? E para finalizar, que progresso importante você fez nas últimas 24 horas? E agora, presta atenção. Fundamental falar sobre isso. Quer traduzir isso em realidade de uma maneira prática para a vida de vocês? Todos os dias de noite vocês vão falar, ah, Pedro, isso é uma coisa que, cara, todo mundo fala sobre isso, eu nunca vi motivo. Beleza, então você vai continuar vivendo atrás de metas e de ideais que você não vai alcançar nunca. Comece a valorizar o presente. E uma das melhores maneiras de valorizar o presente é todos os dias antes de dormir, lista 3 vitórias que você teve. Todos os dias, a partir de agora, antes de dormir, essa é uma prática que depois de ler essa parte do livro eu vou adotar na minha vida. Em tempo real eu digo que eu vou adotar. Lista 3 vitórias que você tem durante o dia. Pode ser qualquer vitória. Hoje eu fui bem numa reunião, vitória pra ti, ponto. Hoje eu segui a dieta, ponto pra ti. Hoje eu treinei, ponto pra ti. Todos os dias nós vencemos, só que a gente não olha para as nossas vitórias. A gente tá um tempo inteiro olhando para aquilo que a gente deixou de fazer. A gente não valoriza o processo, a gente valoriza só aquilo que deu errado ou que a gente não alcançou ainda.
Eu espero de coração que com o vídeo de hoje vocês tenham percebido a importância de valorizar o processo. Eu comecei lá com o livro do Fim da Procrastinação do Peter Ludwig, explicando que a motivação intrínseca baseada na jornada é o melhor tipo de motivação que pode existir. E complementei com uma grande lição que eu aprendi nesse livro aqui: 10 vezes é melhor do que 2 vezes, é mais fácil do que 2 vezes, na verdade, e melhor também por consequência. Que eu expliquei para vocês que existe uma grande diferença entre o abismo e o topo. E todas as vezes que a gente se encontra nesse abismo, nós temos uma tendência muito grande a hipervalorizar um ideal que nós nunca vamos alcançar, como se fosse uma linha do horizonte. Então, se esse vídeo fez sentido para ti, curta, compartilhe, comenta aqui embaixo se ele fez sentido. Eu espero vocês nos próximos vídeos para falar muito mais sobre desenvolvimento pessoal, produtividade e leitura.